Boa noite a todos, né? Muita alegria que a gente está aqui novamente, aprendendo juntos, né? Porque para a gente é sempre um aprendizado. E a gente sabe que a gente nunca para de aprender. Então, a experiência que vocês passam para a gente, fica para a gente e a nossa experiência para vocês. Então, é um aprendizado justo, porque ninguém nunca sabe de nada, né? Assim, totalmente. Né? A gente sabe um pouquinho e a gente está sempre aprendendo. Bom, o assunto de hoje da nossa palestra é compromisso pessoal, base do processo de espiritualização. Na nossa vida, nós assumimos vários compromissos. Assumimos compromissos com a escola, com a família, com o trabalho, né? Com outras agremiações que a gente participa. Mas existe um compromisso que é o mais importante das nossas vidas. É o nosso compromisso pessoal. Ai, desculpa, gente. É o nosso compromisso pessoal, que é a base do nosso processo de espiritualização. É o compromisso que nós fazemos de evolução, de crescimento, que muitas vezes a gente não se dá conta desse compromisso, né? A gente não se dá conta desse compromisso. Os outros compromissos a gente tem a preocupação de cumprir todos eles, mas às vezes esse compromisso com o nosso processo de espiritualização, ele fica meio que escondido assim na nossa vida, né? Bom, qual o sentido do nosso existir? Será que a gente nasceu só para passar pela infância, passar pela adolescência, chegar na fase adulta, e aí constituir família, filhos, netos, né? Depois chegar à velhice e desencarnar? Será que o sentido do nosso existir é só esse? Não, né? Se assim fosse, seria muito pequeno, seria subestimar a inteligência de Deus. Família, escola, comunidade, esses lugares, essas comunidades que a gente faz parte, são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas elas não são o fim. Elas não são o fim. O fim maior que nós deveríamos ter em mente é o nosso crescimento como pessoas, como seres. É a nossa melhoria espiritual. É a transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Esse é o maior compromisso que a gente deve ter. Porque a família a gente deixa, a escola a gente deixa, tudo a gente deixa. O que a gente leva com a gente? A família foi importante? Sim, muito importante, porque sem a família a gente não teria o aglomerado de pessoas que vão nos ajudar a ter paciência, tolerância, indulgência e uma série de outras virtudes, não é? Às vezes, na nossa família, nós temos os nossos afetos e os nossos desafetos. Tem aquelas pessoas que a gente pode dizer assim que são a pedra no nosso sapato, com licença da expressão. Mas são aquelas pessoas que nos trazem muita dificuldade, que por mais que a gente queira agradar, por mais que a gente queira ter uma convivência harmônica, pacífica com essa pessoa, é sempre muito difícil. E às vezes a gente se pergunta, mas meu Deus, por que isso? Por que é que isso acontece comigo? Eu faço tudo por essa criatura, eu me desdobro, mas ela não reconhece, ela não me aceita, ela não me trata bem. Por que tudo isso? Ora, acreditando que Deus é um ser justo e que não existe equívocos nas leis, né? O que a gente pode entender é o seguinte:
Às vezes, aquela pessoa que nos traz dificuldade foi aquela pessoa que nós mais criamos dificuldade antes para elas. E que agora a gente está junto para justamente haver essa lapidação, né? Essa convivência, porque é possível que a convivência antes fosse pior ainda. Então, pode ser que agora, né, no decorrer do tempo, a gente consiga ter mais uma melhora nas coisas, não é isso? E a gente consiga sair daqui na convivência com essa criatura de uma forma melhor. Então, a família é um núcleo que nos ajuda a evoluir. Porque, por causa de tudo isso, porque a gente exercita a paciência, a tolerância, né? Controla os nossos impulsos, né? Então, todos eles são importantes. Eu não estou descartando a importância de nenhum deles. Agora, eu só estou dizendo que não foi para isso só que a gente veio. Nós viemos para nos transformarmos como espíritos, como seres. Essa é a destinação nossa. A nossa destinação é a perfeição, é a melhoria espiritual. Então, para isso, nós estamos aqui. Distribuir sopa, distribuir farnel, são elementos que vão me ajudar também a fazer essa construção. Mas a minha maior tarefa, a maior tarefa que me cabe é eu me transformar, eu, Noeli, eu, Enzo, eu, Rosa, numa pessoa melhor. Isso aí tem que ficar bem claro para a gente não ficar iludido, achando que a gente veio para cá para casar, para ter o carro do ano, para comprar uma casa de praia, para... Não. Isso aí são acessórios, isso aí são, como dizia minha mãe, isso aí é perfumaria. A essência é o espírito, é a melhoria do espírito. Bom, então, o que é espiritualização? Espiritualização, segundo os dicionários, é o despir-se dos apetites carnais, né? O deixar os apetites carnais para buscar aquilo que é espiritual. E no espiritismo, espiritualização é o estado de consciência que se adquire com treino, com dedicação, com vontade, em direção ao que é espiritual. É o despertar da consciência para aquilo que é espiritual. Então, isso significa espiritualizar, né? Então, o nosso processo de espiritualização, de melhoria, de transformação, ele pode se dar em dois aspectos. Ou ele pode ocorrer através da dor ou através do amor. Através da dor é a parte mais difícil, né? A parte mais dolorosa para a gente, né? Por quê? Porque isso ocorre por uma necessidade da gente de cura, ou do nosso corpo, ou dos nossos problemas emocionais, ou da nossa digamos assim, ou para amenizar, né, algum sofrimento nosso. Então, nós buscamos a melhoria através da dor. Essa dor é o elemento que me levou para buscar algum lugar onde eu pudesse encontrar alívio para aquela dor. Geralmente é uma igreja, é um templo, é uma casa espírita, não é? Ou é um hospital, se a dor é física. Mas aquela dor que eu estou sentindo, ela é um mecanismo de transformação também para mim. Porque às vezes, quando a gente está sentindo uma dor, seja ela física ou moral, é um momento da gente avaliar a nossa vida. Às vezes a gente passa por um processo de doença e a gente fica um período no hospital, acamado, e naquele período que a gente está ali acamado, a gente vai refletir na nossa vida. O que eu tenho feito da minha vida? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha convivência com as pessoas? Então, é um processo de
digamos assim, é um remédio amargo, mas é um remédio necessário. Então, porque esse sofrimento é que me levou a essa busca de espiritualização, a essa busca de melhoria. Então, através daquela reflexão, é possível que eu me torne uma pessoa melhor. Então, isso é um processo de espiritualização. Você sair daquele estágio que você se encontra, né? Daquela pedra bruta que você se encontra, e aos poucos, através da dor, lapidando essa pedra para que ela se transforme em uma pedra mais polida. Ou pode ser através do amor, que é a parte melhor, né? Então, essa busca ela é espontânea. Ela é espontânea. Já é algo bem melhor para a gente, né? Então, já nasce da necessidade que a gente tem de buscar algo espiritual. Tem pessoas que chegam e dizem assim, não, quer saber de uma coisa? Até então eu vivi minha vida assim, largado, solto, sem querer nada, sem querer compromisso nenhum, né? Nas farras, nas orgias, nas diversões. Mas eu acho que chegou a hora de eu buscar algo que complete o meu espírito, que me diga alguma coisa, né, em termos de espírito. E aí essa pessoa busca uma igreja, ou uma casa espírita, não é um templo, ou uma filosofia, sei lá, justamente buscando essa espiritualização, né? Então, é bom porque assim, é a própria pessoa que quis, não foi obrigado a vir nada para nos levar a isso. Então, a gente decidiu, foi uma decisão nossa, né? Então, isso aí é importante. E é a melhor prevenção contra a dor e o sofrimento. Porque se a gente se antecipa e procura se espiritualizar logo, a gente vai sofrer lá adiante, talvez até a gente sofra por uma questão kármica, mas não por desatenção, não por negligência, não por vício, não é porque a gente está buscando um caminho diferente, um caminho melhor. E essa busca ela deve ser constante. Por exemplo, no caso das pessoas que se transformam pela dor, que buscam a espiritualização através da dor, essa busca não deve cessar depois que a dor vai embora. O que acontece muito, não acontece? Às vezes as pessoas buscam uma casa, ou vem a casa espírita, está sentindo isso, está sentindo aquilo, vem, toma um passe, assiste a doutrinária e tudo, fica empolgado, mas depois, aí lá vem o mundo e chama, aí lá vem a cervejinha, lá vem o pagode, lá vem né, a diversão e tudo, e a pessoa acaba voltando de novo, não é? Então essa busca ela tem que ser constante, ela não pode desaparecer depois que a dor vai embora. A gente tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Então, assim, vamos ver as características de uma pessoa espiritualizada, não é? Porque a gente observando essas características, quem sabe, né, a gente se estimule e comece o nosso processo de espiritualização, né? E queira realmente ter as atitudes que uma pessoa espiritualizada tem. Porque depois a gente vai ver que nós não somos espiritualizados assim como a gente está pensando, né? Um pouco mais adiante a gente vai ver isso. Então, assim, a pessoa que é espiritualizada vive no plano material, mas sua vida não se baseia apenas nela. A vida material é um meio e não um fim. É aquela pessoa que usufrui do que é material, convive, né? Mas a vida material, para ela, não é um fim. Ela busca a vida espiritual. Ela vive a vida material porque é preciso, porque é necessário, a gente está na matéria. Mas, para ela, a vida espiritual é até mais importante do que a vida material. Como exemplo disso, a gente tem Chico Xavier, né? Que a gente sabe que Chico Xavier, ele entrava pela madrugada, psicografando, trazendo consolo para aquelas pessoas que tinham seus parentes, seus entes queridos, né? Morreram e tudo, trazia aquelas cartas de consolação. E ele entrava pela madrugada dentro. Né? Então, é uma pessoa que
vive a vida material, mas para ele aquilo é que dava mais prazer para ele. Era uma coisa que era mais prazerosa para ele. Entende que sucesso é muito mais que meras conquistas materiais. O sucesso existe também para as coisas do espírito. Então, sucesso para essa pessoa é melhoria, sucesso é estar bem, sucesso é ver o outro bem, sucesso enfim, o que é material para ele não tem muito significado. Então, isso é que é sucesso para ele. Ele tem uma visão diferenciada das coisas. Vive a vida acreditando na força da energia divina, mesmo que não vista, mas acredita que está presente em tudo que Deus criou. É aquela pessoa que não vê Deus, mas que vive Deus. Que vê Deus no sol, na lua, nas estrelas, no mar, nos rios, né? Aquela pessoa que está sempre em comunhão com Deus. Que é como se Deus estivesse, assim, é como se ele estivesse com sua vida pautada dentro dos fluidos, dentro da energia, dentro daquilo que Deus nos proporciona. Então, é uma pessoa que já consegue ter essa noção de Deus, né? Não vê, mas sente. Entende a importância do pensamento positivo e suas consequências. A sintonia com o alto cria ressonância que altera as vibrações, transformando em consequências saudáveis. Então, é aquela pessoa que tem o pensamento positivo. Que por mais que as coisas estejam desmoronando, por mais que os problemas cheguem, mas é aquela pessoa que diz, não, mas isso vai passar. Né? Isso vai passar. E anima as pessoas. Né? Isso aí é só uma fase, vai passar. E está sempre confiante em Deus, porque sabe que Ele existe e que Ele não abandona ninguém. E que os momentos ruins vêm, mas depois os bons, eles se sucedem. Então, é aquela pessoa que tem um otimismo dentro dele e contagia as pessoas com otimismo também. Eu me lembro que teve uma vez que Chico Xavier estava com uns problemas de saúde bem, né, difíceis e tudo. E aí um dia ele chegou para Emmanuel e disse, Emmanuel, eu tô tão abatido, né, assim, tão triste tudo, eu tô com esse problema, tô com esse. Ele disse assim, olha, pegue um pedaço de madeira, aí mandou ele pegar um pedaço de madeira, ele disse assim, agora escreva, isso também vai passar. E bote na cabeceira de sua cama. Então ele botou lá, e todos os dias, antes de dormir, ele olhava aquela frase, isso também vai passar. Né? Então, o que é isso? É otimismo, né? O Emmanuel era um espírito já elevado e transmitiu aquele otimismo para Chico, né? Então a gente tem que ter essa certeza de que tudo passa, né? Nada é eterno, a dor não é eterna. E busca resposta no silêncio da oração. Quanto maior a conexão, maior as chances de receber intuições. Então é aquela pessoa que sempre busca orar. Não em horários específicos, mas assim, está sempre. É como se ela vivesse orando. Não tem pessoas que vivem orando. Eu conheço pessoas que a vida é uma oração. Então, ela sempre dizia assim para a gente, que ela vivia orando, né? Vivia em conexão com Deus. E quando você fica em conexão com Deus, você tem mais chance de captar as intuições. Porque quando você se deixa levar pelo pessimismo, você bloqueia essa energia, a energia do otimismo, né? E aí, o que acontece? Você não vê luz no fundo do túnel quando você está assim. Então, a gente tem que buscar realmente orar, porque através da oração a gente cria uma ressonância positiva e as consequências elas se transformam em consequências saudáveis. Geralmente acontecem coisas boas, né? Então, a oração, ela mantém essa conexão com Deus, que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tem a consciência que é eterno e sabe que o amor é a meta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essas pessoas, elas têm essa consciência, né? Que o amor para elas é a meta.
A meta não é nada material. A meta para elas é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vive na terra com propósito, sintonizando com a vontade maior. Coloca a vontade de Deus acima da sua. Olhe, seja feita a sua vontade, não a minha. Seja o que for, que seja para o meu bem. Não é porque às vezes a gente quer que prevaleça a vontade da gente. Ah, mas eu quero que aconteça aquilo. Mas às vezes aquilo não é bom para a gente. Não vai nos fazer feliz. Não vai nos trazer tranquilidade. Mas a gente quer. E quando a pessoa é espiritualizada, ela deixa, ó Senhor, seja feita a tua vontade, né? Que aconteça aquilo que tiver que acontecer, aquilo que for melhor para mim. Tem um estilo de vida pautado em aprender, ensinar e ajudar. Tem sede de aprendizado, vontade de servir, ensinando e ajudando. Então, é aquela pessoa que você vê que às vezes está sempre disponível para servir, para ensinar, para estudar, para conhecer, para aprender. Então, isso significa o quê? Significa que é um processo já de espiritualização da pessoa. Né? A gente vê que às vezes tem pessoas que são disponíveis. Qualquer coisa que você precise, elas estão ali para ajudar. Então, é o sentimento de doação que elas já têm, né? Aquele desprendimento. Então, são pessoas que já conseguiram se espiritualizar. E agora, todos nós somos espiritualizados? O que vocês acham? Todos nós já somos espiritualizados? Olha o que os autores nos dizem aqui. Grande maioria de nós não. Estamos como que adormecidos para a vontade de evoluir. A gente até pensa em evoluir, mas é aquele pensar, aquela vontade fraca, né? Acanhada. Ah, eu queria tanto evoluir, mas esse negócio é tão complicado, né? Essa coisa, a gente tem que renunciar a tanta coisa. Ah, eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo, né? Ah, eu tenho que deixar aquilo que eu gosto, né? Então, a pessoa acaba desistindo, né? Então, a gente vive como que adormecido para a vontade de evoluir. Envolvidos em interesses materiais mesquinhos, como o narcisismo, que é o amor ao próprio corpo, a si mesmo, né? Tem muita gente que cultua o amor ao corpo, o narcisismo doentio, aos vícios, e preferem permanecer no estado de sono de consciência. Então, tem muita gente que vive embriagado nos prazeres da vida, né? Iludido, achando que aquilo ali é aquilo que é bom, aquilo que é melhor. Né? E vive em estado de consciência, de adormecimento de consciência. Não despertou ainda para a vida espiritual, não despertou que tem um outro sentido que ele pode buscar. Né? Então, muita gente, a grande maioria, ele diz, a grande maioria de nós, né? A gente ainda está querendo, mas o nosso querer ainda não é forte. É. 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 É isso que ela falou foi interessante. Tem muita gente que não tem consciência da lei de causa e efeito, da vida após a morte. Então, leva a vida como se a vida fosse uma só. Ah, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar bastante, usufruir daquilo que a gente puder, porque a vida é uma só. Né? Aí isso aí é um engano. Não se cuidam, não se importam com o seu espírito, com a sua essência. Inventam desculpas para não evoluir. Né? Aí sabe que pode fazer uma tarefa, que pode ajudar alguém, que pode fazer. Ah, não, mas hoje está chovendo. Ah, mas hoje está fazendo muito sol, o sol está muito quente. Ah, não, mas aí eu vou perder meu domingo, né? Ah, não dá, né? Se é para fazer uma tarefa, para distribuir alguma coisa. Ah, não, aí fica muito cansativo,
Não é? Então a gente fica inventando desculpa para a gente não querer. Quando a gente sabe que aquilo que a gente faz para o outro, a gente vai fazer para o outro, sim, mas a gente está fazendo primeiro para a gente. Aquilo ali vai ajudar a gente em primeiro lugar, em primeira instância. Não é? Vai nos ajudar. Aquilo ali vai ajudar a gente. Então, a gente fica postergando, deixando as coisas para depois, empurrando com a barriga, e o tempo vai passando. E, gente, não existe mais tempo. Não existe mais tempo. Uma encarnação é uma coisa preciosa. Preciosa. Reencarnar hoje está mais difícil. Tem pessoas, tem famílias que querem ter 2 filhos. Tem família que quer ter 1 filho. Tem família que não quer nem 1 filho. E tem família que já diz assim, abaixo do meu cachorro. Agora, veja a dificuldade que está para o espírito reencarnar hoje. Imagine a gente desperdiçar uma encarnação, deixando passar o tempo, passar o tempo, porque a gente não quer crescer, porque a gente não quer se melhorar, a gente não quer se transformar. Não é? Então a gente vai ter mais dificuldade para reencarnar. Não é mais inteligente, não é melhor a gente aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar os anos que a gente tem de vida, para a gente procurar se espiritualizar, procurar Deus, procurar fazer algo de melhor para os outros e para nós também, não é? Então, seguem utilizando o livre-arbítrio de forma incorreta. Uma coisa também, não buscam o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, vai levar à autoiluminação. O que é a autoiluminação? A evolução. Então, eu me conhecendo, eu percebendo quais os defeitos que eu tenho. Eu sou orgulhoso? Eu sou vaidoso? Eu sou egoísta? Porque nós somos orgulhosos. Todos nós somos. Todos, sem exceção, ainda somos. Todos, fora os missionários que estão aí, que a gente sabe que tem por aí, né? Mas todos nós somos ainda. Nós não temos o orgulho à flor da pele. Mas quando alguém nos coloca numa situação desfavorável, ele vem à tona. Aí a pessoa diz, eu não perdoo ele, não perdoo pelo que ele me fez. Para ele me perdoar, só se ele vier ajoelhado aqui nos meus pés. Eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. O que é isso? Manifestação de orgulho. O orgulho se manifesta ainda. Não é toda hora, não é todo momento. Mas nós somos orgulhosos ainda. Quando eu digo nós. Tá? Porque nós somos ainda imperfeitos, né? Não é desculpa, mas assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, se aquilo que alguém me diz ainda me fere muito, fere mesmo, qual é o sentimento que eu tenho que desenvolver para combater esse sentimento tão forte dentro de mim que é o orgulho? Não é? É o perdão. A gente tem que observar que às vezes a pessoa que fere a gente, que magoa, ela está doente, ela está adoecida. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o doente é ele, não sou eu. Por que é que eu vou me ferir? Por que é que eu vou me magoar? Tem procedência o que ele disse? Se tem, a gente vai assumir e vai se melhorar. Mas se não tem procedência o que é aquilo que a pessoa falou? Então, deixa ele. Eu tenho um amigo que ele estava me contando uma situação da filha dele que tem problema de bipolaridade. E ela tem uma convivência muito. Ele casou novamente, né? E aí ela tem uma convivência muito difícil com a nova mulher dele. E é terrível a convivência entre elas duas. Aí eu estava conversando com ele, aí ele disse: eu não aguento mais, Noeli, eu tenho que ficar apagando fogo o tempo todo. Aí eu disse assim: fale para sua mulher que a doente é Carol. Porque ela é a pessoa sadia. Então, ela é que tem que mudar o olhar para aquela pessoa e ver ela como uma doente. Não é passar a mão na cabeça e relevar o que ela fizer de errado.
mas tem que ter amorosidade nas palavras. Se ela quer corrigir, ela tem que corrigir com jeito. Ela não pode chegar e com aquela sinceridade rude jogar as coisas em cima dela. Não, ela tem que botar a mão no ombro, ela tem que dar um abraço para poder conversar, esperar um momento favorável para poder chegar e conduzir a conversa. Dizer assim, olha, naquele dia que você fez isso, o que você achou daquilo? Perguntar a opinião da pessoa, para que a pessoa se analise, se autoanalise. Ao invés de você dizer assim, aquela atitude sua foi ruim, foi grosseira, foi... Não, uma pessoa é que tem que se autoanalisar. O que você achou daquilo? Né? Aí a pessoa vai dizer, mas eu estava de cabeça quente, aí eu estava assim, eu estava assado. Pois é, mas né, a gente não precisa falar assim, dizer as coisas assim e tal. Vamos procurar nos unir, né? Afinal de contas, a gente é uma família e coisas assim, entendeu? Então, isso aí é uma atitude de quem não quer ser orgulhosa. É buscar realmente contornar a situação e não assumir uma postura orgulhosa e dizer assim, não, eu não quero nem falar com ela. Imagine isso dentro de uma família. E seguem utilizando o livre-arbítrio de forma incorreta, né? Então, muitos de nós nos perdemos no processo de espiritualização e continuamos fazendo coisas que realmente vai nos comprometer mais adiante, usando o livre-arbítrio de uma forma incorreta. E quais as consequências disso? Né? A gente disse uma série de atitudes aqui, não é? Que a gente não se cuida, que a gente não se importa com o nosso espírito, com a nossa essência. Então, quais as consequências disso? Quando a gente assume essa postura de desleixo, né, de desligamento do que é divino, surgem as obsessões silenciosas, interferindo na capacidade de fazer escolhas. Olha aí, ó. Aí, aqueles espíritos que estão por ali, muitos deles que foram inimigos nossos no passado, e observando o nosso desleixo espiritual, né, a nossa vontade de não querer evoluir, usando o nosso livre-arbítrio de uma forma incorreta, nos desligando de tudo que diga respeito a Deus, nos afastando de Deus, vêm e começam a interferir nas nossas escolhas, a ponto de chegar chegando a um ponto que eles determinam o que a gente vai fazer. E a gente sabe que existem os processos obsessivos profundos, mais complicados, mais complexos, onde o espírito praticamente domina a vontade do encarnado. Então, esses espíritos, em vendo o nosso desleixo espiritual, começam a interferir nas nossas escolhas. E aí a gente começa a escolher errado, né? Começa a fazer as coisas erradas. A grande maioria não sabe, nem ouviu falar de evolução. A grande maioria, né? A gente já conhece, já fala aqui na Casa Espírita e tudo. Mas a grande maioria da população nunca nem ouviu falar de evolução. E a gente está tendo essa oportunidade agora. Olha a oportunidade que a gente está tendo, né? E quando alertados, quando alguém chama atenção para a vida espiritual, para a vida após a morte, para que eu quero isso? Isso não me diz nada, né? Isso aí tem gente que diz assim, que isso é fantasia, né? Não considera, acha que é bobagem. E aí, às vezes, a dor e o sofrimento são inevitáveis, diferente das pessoas conscientes que se antecipam às dificuldades. Aí vem a dor. Qual é a consequência que vai ter? Sofrimento. Não é? Não pode ser diferente. Se a pessoa se envolve em vícios,
procura se envolver em coisas erradas e tudo, qual a consequência que pode vir a ter? Justamente as obsessões e os sofrimentos. Uma pessoa que se envolve, por exemplo, com drogas, está ali anestesiada e tudo, mas a gente sabe que a consequência disso vai ser o quê? Sofrimento, né? E por que é tão importante a busca da espiritualização? Porque o objetivo do nosso existir é buscar a expansão da nossa consciência.